Em 18 de setembro de 1862, em São Luís do Maranhão, nasce Eduardo Gonçalves Ribeiro. Em 13 de agosto de 1887, Eduardo Ribeiro é exilado numa província um pouco distante, Manaus. Seu único crime foi defender a República em uma oposição à monarquia. De origem humilde, esse imigrante maranhense conseguiu superar as dificuldades pela pobreza e cor da pele e alcançar o cargo de presidente do estado em 2 de novembro de 1890. Eduardo Ribeiro governou o Amazonas numa época privilegiada. Nada existia, tudo estava por fazer. Apenas os recursos provenientes dos negócios da borracha entravam com facilidade no Tesouro Estadual. Eduardo Ribeiro não necessitava de um degrau tão oscilante para tornar-se um homem conhecido. Ele já era desde jovem quando redigia um jornal no Maranhão, O Pensador. Manaus encurtou a distância com o mundo. Inaugurou linhas diretas de navegação a vapor com a Europa e com os Estados Unidos. Aterrou igarapés, abriu praças e avenidas, terminou as obras da Catedral, fez o Palacete Provincial, o Palácio dos Governadores, o Mercado Municipal, o Palacete do Tesouro, o Trapiche Princesa Isabel, construiu a usina hidrelétrica para garantir o fornecimento de água à população, criou o Liceu, a Biblioteca, Museu Botânico, tornou-se o porto de destino de companhias europeias que se apresentavam nos modestos teatros daquele tempo. Ribeiro foi um homem infeliz depois de se afastar do governo. Completamente abandonado por amigos e sem família constituída, foi em sua chácara Pensador que passou seus últimos dias de sua vida, morrendo em 14 de outubro de 1900. E agora que você já conheceu um pouco da história e da trajetória desse maranhense, Eduardo Ribeiro, eu vou agora contar a história do Teatro Amazonas, que tem muito a ver com a vida desse maranhense. O teatro foi construído por Eduardo Ribeiro, maranhense, governador do estado de Amazonas. Toda a história, todo esse expoente foi tudo feito por ele. Ele foi em Paris, visualizou, vislumbrou essa obra e construiu esse monumento que você vai conhecer a partir de agora na viagem de hoje do programa Mundo Passaporte. Vem com a gente! A convivência dos amazonenses com o teatro, a dança, a música, vai buscar as fortes raízes índias e junta-se com traços fortes do colonizador europeu. O primeiro teatro do estado ficava nas vizinhanças do Forte São José do Rio Negro. Manaus fez teatro por gosto. Em 1859 foi construído um enorme teatro de palha, apelidado de Monstruoso Porco-Espinho. Mas isso não seria suficiente. A plateia exigente estimulou a Assembleia Legislativa para a construção do Teatro Provincial em 1881. Os recursos ainda eram escassos para a construção desse magnífico teatro, mas José Paranaguá, presidente da província, decidiu dar início à construção. Paranaguá pediu que o teatro fosse construído na colina de São Sebastião. As obras foram iniciadas em 1884, interditada em 1886, ficando paralisadas por longos 7 anos. Porém, em 1893, o governador Eduardo Ribeiro fazia uma revolução arquitetônica e urbanística e mandava reiniciar e apressar a construção do Teatro Amazonas. Os navios estrangeiros chegavam abarrotados de materiais encomendados quase sempre em Paris. Eram luxos de bronze e cristal, espelhos, louças, estátuas, tapetes e grades para janelas e camarotes. Chegando aqui na minha direita, nós temos aqui a entrada do Teatro Amazonas, onde as carruagens chegavam, os balões da borracha adentravam o teatro nessa posição. Uma coisa interessante que nós temos aqui na época do Teatro Amazonas, na época da borracha, é que o teatro, sendo um pouco mais elevado, ele tinha essa frente elevada dele atrás completamente, coberta por 20 centímetros de borracha natural, o que fazia com que o galope dos cavalos não fosse escutado dentro do Teatro Amazonas quando eles começavam a subir para deixar os seus balões na porta. Quando eu pisei no Teatro Amazonas, eu fiquei impressionado com a beleza, com a majestade, com a exuberância desse que é o maior expoente da cultura da região norte do país, o Teatro Amazonas. Um monumento que exala riqueza e histórias. A decoração interna ficou ao encargo de Crispim do Amaral, com exceção do Salão Nobre.
A sala de espetáculos do teatro tem capacidade para 700 pessoas distribuídas entre a plateia e os 4 andares de camarote. No salão nobre, com características barrocas, destaca-se a pintura do teto, denominada A Glorificação das Belas Artes na Amazônia, de 1899. Destacam-se ainda os ornamentos sobre as colunas de pavimento térreo, com máscaras em homenagens a dramaturgos e compositores clássicos famosos. E eu chego no Teatro Amazonas e me deparo com um cenário impressionante. A Orquestra Sinfônica de Manaus se apresentando para um grupo de estudantes da rede pública. E eu estou no camarote do governador, exatamente no local onde o também maranhense Eduardo Ribeiro assistia às obras e às apresentações teatrais aqui no Amazonas. Uma emoção muito grande pisar onde o Eduardo Ribeiro, maranhense, governador do Amazonas, e fez praticamente toda a cidade de Manaus, assistia também às suas peças teatrais. Estamos chegando aqui no Salão Nobre do Teatro Amazonas, é um local onde, entre o intervalo de uma ópera, uma performance e outra, os Barões da Borracha vinham para cá e começavam a debater sobre as suas riquezas, sobre as suas atividades que eles faziam fora do teatro, né, atividades comerciais. E as damas de casa, as mulheres da sociedade amazonense, manauara, chegavam aqui para mostrar os seus vestidos importados de Paris, da Europa como um todo, também de Nova York. Nós temos o chão do local aqui, todo feito com 13.000 peças, né, de madeira de várias espécies, colocados um a um, manualmente aqui, sem ter prego nem cola. São somente colocados como se fosse um grande mosaico de Lego, feito em peças de madeira. Sobre o teto abobadado estão afixadas 4 telas pintadas, onde são retratadas alegorias à música, dança, tragédia e uma homenagem ao grande compositor brasileiro, Carlos Gomes. No centro, prende-se um lustre dourado com cristais encortados de Veneza. Destaca-se ainda na sala de espetáculos a pintura do pano de boca do palco, de autoria de Crispim do Amaral, que faz referência ao encontro das águas dos rios Negro e Solimões. O teatro possui toda uma diversidade de ambientes, concebidos com diferentes materiais. Daí pode ser considerado um espaço sobremaneira eclético. O teatro é, sem dúvida, o mais importante prédio da cidade, não somente pelo seu inestimável valor arquitetônico, mas principalmente pela sua importância histórica, uma prova viva da prosperidade e riqueza vividos na fase áurea da borracha. Obras como o Teatro Amazonas que marcam um período importante de Manaus. O governo de Eduardo Ribeiro, esse grande maranhense desconhecido no Maranhão. O senhor conhece Eduardo Ribeiro? Não. Nunca ouvi falar, eu ouvi falar esse nome agora. Eu não conheço Eduardo Ribeiro, estou ouvindo falar pela primeira vez. De pessoa pública, alguma coisa assim, não? Não, nunca ouvi falar. Eduardo Ribeiro, um maranhense que fez história fora do Maranhão, principal responsável pelo processo de modernização de Manaus, fazendo do local a Paris dos trópicos.